que eu li essa palavra. E, de repente, aquilo começou a martelar em mim. E martelou durante um mês. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Palavras de Jesus. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vamos trazer ao contexto de quantas pessoas nós temos aqui. O que são muitos aqui? De todos, eu poderia dizer, muitos daqui. Quantos seriam esses muitos? Alguém tem um número? Desses muitos nossos só, levando para isso aqui e aumentando para a humanidade? Em outras versões diz, o amor de quase todos se esfriará. Aí eu comecei a questionar. Eu queria entender com um pouquinho mais de profundidade isso. Que amor que vai se esfriar? Senhor, que amor que vai se esfriar? O que é isso? É muito séria essa palavra. Amor pelo quê? Amor por Deus? Amor pelas pessoas? Que amor que vai se esfriar? De quase todos ou de muitos? Qual é esse amor? Onde ele está? O que é isso, Senhor? Eu queria entender. Passando assim por cima, o amor de muitos, o amor por Deus, o amor para servir a Deus. Mas para mim essa resposta não era o suficiente. E eu queria entender ela. E levou um mês para o Senhor. A semana passada, no último fim de semana, Deus me deu essa resposta. E depois que eu tive a resposta, eu comecei a desenvolver essa palavra dessa noite. O que é esfriar o amor? Eu tive uma resposta. O texto diz que é por causa da iniquidade. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então, vamos lá. O que é iniquidade? Na iniquidade na Bíblia é o desrespeito, é negação das leis e mandamentos sagrados de Deus. Isso na Bíblia. Então, por se multiplicar o desrespeito, a negação das leis, mandamentos sagrados de Deus, o amor vai esfriar. Iniquidade é contrário à justiça, é oposto ao que é justo, é um ato de comportamento amoral. Iniquidade é deterioração espiritual. Deterioração espiritual é iniquidade. A Bíblia é muito interessante, que a Bíblia, quando você começa a olhar e parar nos versículos, a gente aprendeu muito isso quando estávamos estudando João. Quando você começa a parar nas frases, quando você começa a parar nas palavras, elas têm uma profundidade muito grande. Essas coisas não estão escritas porque estão escritas na Bíblia. Elas têm muita profundidade no que elas dizem. Existe, olha que interessante. Eu sempre sim escuto. Sempre ouvi isso e entendi assim. Mas a iniquidade pode ser considerado um pecado, mas de uma forma agravante. Então, iniquidade é um pecado de forma agravante. É pecado, então existe um pecadão, não só um pecadinho, né? Por quê? Vamos ler
1 João 3,9, tem poucos textos da Bíblia, minha palavra é bem curta, mas eu gostaria muito que você saísse daqui com isso guardado em teu coração. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então, nós estamos aqui na terra e nós estamos sujeitos a pecar todo dia. Irmãos, eu peguei um resfriado. Mais um. Então, nós estamos aqui na terra e nós estamos sujeitos a pecar todo dia. Quem aqui não peca? Alguém aqui consegue não pecar um dia? Acontece que o crente, ele peca e o Espírito Santo, na hora, traz essa consciência nele, ele se arrepende. Rapidinho. Pequei. Ele se arrepende muito rápido quando ele peca. Ele entende que ele pecou. Isso é instantâneo. E ele fica mal, o verdadeiro cristão se sente mal, se sente péssimo, e quando peca e comete pecado, e um sentimento ruim por ter feito isso, e ele se arrepende. Porque ele quer agradar a Deus. Vocês concordam comigo? Porque daí vem o temor. A gente se arrepende porque vem o temor a Deus, e daí isso gera arrependimento. Já a pessoa que é iníqua, que já está acostumada a pecar, ela não se importa mais com as consequências do pecado, não tem medo e não tem vergonha de cometer o pecado. Para ela, aquilo passou a ser normal. A iniquidade é uma lepra espiritual. O iníquo, ele faz do pecado um estilo de vida para ele. Às vezes, uma prática só. Você não precisa ser práticas de várias coisas, mas aquilo se tornou normal para você, para nós, e estamos transgredindo uma lei de Deus. Mas eu já acostumei a esse pecado, para mim está tudo certo. Então, para mim está bom. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8. Então, a iniquidade faz do pecado um estilo de vida. Não esqueçam. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai. Será que estamos inseridos nesses muitos? Não, acho que não é. Acho que é segunda. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Porque já, hoje, o mistério da iniquidade, ele já opera no mundo. Ele está aqui. Ele age nos bastidores da vida do mundo e dos crentes. Porque já o mistério da injustiça opera. Somente um, que está detendo ele. Vocês sabem quem é? É o Espírito Santo. É só por isso que ainda ele não reina total, 100% na terra. Porque ainda tem o Espírito Santo aqui que segura isso, E nós conseguimos viver ainda em práticas de justiça. Mas a hora que for revelado o Espírito Santo sair e for revelado o iníquo, o negócio vai ficar feio. Agora, o mundo do jeito que está, que nós estamos vendo, ele está operando nos bastidores. E ele vai sair dos bastidores. Equidade é lei
e respeito às leis, só para trazer essa diferença. Equidade é lei e respeito às leis. Iniquidade é não respeito às leis, né? Iniquidade é sem lei. Não existe certo e não existe errado. Aceita-se tudo. E a palavra diz que vai se multiplicar como um vírus maldito e vai contaminar a muitos. Eu que estou falando? Não, a Bíblia diz. Ela é como um vírus. Ela vai se multiplicando dentro de nós, dentro dos seres humanos, nas práticas. As coisas vão ficando, tudo bem, não faz mal, está tudo certo, Jesus me ama. É um perigo para dentro da igreja também. E quando ela se multiplica, ela gera sintomas. E se eu tivesse que trazer um título hoje para a palavra, eu diria: meça a sua temperatura. Ou a temperatura do teu amor. Vou falar um pouquinho para os crentes mais antigos aqui. Sei que tem gente que se converteu agora. Mas meça a sua temperatura de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, de 2 anos atrás. O mundo está esfriando? O mundo está esfriando. O mundo está esfriando no amor. O que está acontecendo com a nossa sensibilidade para ouvir a Deus? Meça a sua temperatura. Você chora, você se quebranta quando ouve um louvor, ouve uma palavra, aquilo mexe com você. Quando você ouve uma palavra no domingo aqui, você nem chegou na esquina e você se perguntar: o que pregaram? Deixa eu pensar. Espera aí, vou lembrar. Você não lembra mais, gente? A iniquidade é como uma injeção de anestesia. Ela é um anestésico. O vírus da iniquidade anestesia as pessoas, anestesia os crentes. Pode anestesiar os crentes. Eu tenho que falar assim, senão meu filho depois briga comigo. Porque ele disse que outra vez eu preguei só sobre o diabo. Eu falei, mas eu... Ele já está me olhando torto lá. Então, a iniquidade nos anestesia. Quando você está anestesiado, o que você sente? Nada. Ai, que bom, uma anestesia. Não sinto mais complexo de culpa. Não sinto mais que estou errada. Coisa boa, o mundo é lindo, a terra é maravilhosa. Anestesiados. Nós estamos sujeitos, irmãos, a não sentir mais nada. Ficarmos apáticos espiritualmente. Vindo à igreja como um ritual de domingo, para dizer oi para os irmãos. E para vir dizer, fui na igreja, fiz minha parte. Se nós não lembramos a palavra que foi falada aqui no domingo, porque quem sobe aqui buscou. Ninguém sobe aqui sem temor a Deus, porque a pessoa tem medo, ela tem temor a Deus. E ela é boca de Deus aqui. Se a pessoa não consegue nem lembrar o que foi falado no domingo aqui, ela não consegue praticar o que foi falado. Ouvimos uma acusação muito séria essa semana. Essa semana nós vamos... Essa semana foi power. Né, Martinho? Foi power. Nós ouvimos, a igreja de vocês é fraca. Fraca? É fraca. Aquilo... Jesus, Senhor, veio com peso sobre a nossa vida. Meu Deus, o que está errado? Gente, eu posso ser fraca. Você pode ser forte. Edna, você pode ser forte. O Vanderlei pode ser fraco. É de cada um, para cada um. A igreja é um lugar onde você vem se ter comunhão, ver os irmãos, ouvir uma palavra.
Mas a gente é o dia a dia. Aqui nós ficamos só 1h30. E o resto da semana está toda lá fora. Eu não sei nada da vida dos irmãos. Se você ouve sobre perdão aqui e você não pratica o perdão, o que adiantou você vir aqui? Aonde que está a tua prática? Aonde que a igreja é fraca? Quando você ouve que você tem que perdoar, que você tem que amar. Vanderlei pregou semana passada sobre justiça, sobre... O que era, Vanderlei? Misericórdia e humildade. Não pratica? Você é forte ou você é fraco? Quem que é fraco? É quem não pratica. Quem ouve e não pratica fica fraco. Porque a palavra é exposta no altar. A palavra é dura de falar para vocês, irmãos. Porque Deus falou primeiro comigo. Essa semana eu fui muito provada nessa palavra. O pendor da carne é inimizade com Deus. E quando a vontade humana prevalece, o ego vai se multiplicar e aumentar. Quando a carne cresce, o ego cresce. E Deus diminui. A resposta que Deus me deu sobre o esfriamento é ego obstinado, igual a humanismo. Esse é o maior pecado de iniquidade que nós vamos presenciar e ver e viver. Ego obstinado. Você não precisa mais de Deus. Eu não preciso mais de Deus. Eu resolvo as minhas coisas. E o mundo vai perecer por causa do humanismo. Essa foi a resposta que Deus me deu. Ego obstinado. O que vai esfriar o amor? Ego obstinado. O homem, ele vai entender, por causa do ego obstinado, que ele não precisa mais de Deus. O homem autossuficiente, ele atrairá para si destruição. O homem autossuficiente atrairá para si destruição. O não cultivar, o não buscar o amor ágape, o amor que vem de Deus e nos faz ser humanos melhores, vai fazer isso acontecer. Se nós não tivermos o amor ágape, esse amor que nos segura como humanos, nos faz ter compaixão, nos faz amar a Deus, nós vamos nos autodestruir. Inafetividade humana e as suas consequências, por causa do ego obstinado. É um dos sintomas do ego obstinado. Inafetividade humana. Um cenário está se formando em nossa volta. Eu não preciso falar muita coisa aqui para vocês. Cada um olha no mundo. Está se formando um cenário e nós podemos assistir. E estamos assistindo. E vai aumentar em consequências significativamente. A ponto do Senhor falar, vou abreviar o tempo, senão não vai sobrar ninguém. Palavras de Jesus. Lê todo o texto de Mateus 24, está falando dos últimos tempos. Um cenário se forma, cada um que tire as suas próprias conclusões e faça a leitura. Uma geração fria, calculista, egoísta,
2 Timóteo 3, de 1 ao 5, nos fala sobre isso. Aparência. Vai falar sobre tendo aparência. O que é a aparência? É amor ou é a aparência? É só aparência. Parece que é, mas não é. Do 3, do 1 ao 5. Mas você precisa saber disso. Essa palavra é longa e é bem difícil. Eu tirei só esse pedaço. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, aparência, né? Mas negando o poder dela. Quem está falando? Jesus. Esse é o tempo que nós estamos, creio que começando a viver ainda. Famílias não conseguem mais se reunir em amor, ter abraços verdadeiros. Qualquer motivo é motivo de afastamento. Fiquei magoado, vou viver minha vida. Deixa eu aqui, vivem vocês ali. O ego obstinado, o eu bem, é o que me importa. Alianças são quebradas na menor provação. Chega, não quero mais. O ego obstinado, o eu é que importa. A deslealdade de amigos. E aonde estão aqueles que nos defendem sempre? Aonde estão as pessoas que nós verdadeiramente podemos confiar? Aonde estão? Aonde está o amor? Não quero julgar ninguém, mas todo culto de ceia é pedido alimentos para a gente arrecadar para alguém que está precisando. Quantos se movem em amor? Talvez nem faça por mal não trazer. Não fez por mal não trazer, mas não se importa. Também é mal. Nem lembrei. Não se importa, não tem compaixão. Pequena coisinha assim, desse tamanho. Nós também fazemos, nós pecamos nas pequenas coisas. O amor verdadeiro se transformando em lascívia no mundo. Alguém está vendo isso no mundo? Ou só eu? O cenário está se formando bem diante dos nossos olhos, num espetáculo macabro e diabólico. Nós não podemos viver todo dia olhando, nossa, não. Mas nós temos que estar conscientes de que essa é a realidade do mundo e para onde ele está caminhando. Nós somos como aqueles peixes, eu sempre penso nisso, né? Que estão nadando contra a correnteza. E eles se esforçam demais, demais, batem em pedras e pulam. Vocês já viram, né? Todos nós já vimos essa cena. Não sei o nome dos peixes, até eu ia pesquisar, esqueci. Piracema. Mas não sei se o nome do peixe é. É o ato, né? É o ato. Nós somos esses peixes. O Rony falou que é o salmão. Se alguém duvida, vai lá, seja como os berianos e vá pesquisar, né? Então, nós precisamos ser que nem aqueles peixes, porque você está nadando, eu estou nadando contra uma correnteza violenta.
uma correnteza violenta do mundo. Precisamos pular pedras, obstáculos, pedras de arrogância, pedras de orgulho, pedras de autossuficiência. Precisamos entender, irmãos, que se nós não nos esforçarmos para agradar a Deus, se nós não tivermos comunhão diariamente com Ele, se diariamente nós não buscarmos o maná do céu, o vírus da iniquidade nos pegará. Vai nos pegar. Não se iluda, vai pegar. É fácil esfriar na fé. É muito fácil. É só... A gente está aqui na Terra, a gente tem que trabalhar, nós temos os nossos objetivos, construir, comprar. Isso faz parte do ser humano. Deus nos fez assim. Mas tem algo mais importante para nós, que é o primeiro lugar, é buscar ao Senhor. Se nós buscarmos o maná diariamente, nós não vamos esfriar. Deus nos dará estratégia. Deus nos capacitará a enxergar, a ver, a discernir as coisas no nosso dia a dia. Não é aqui na igreja, é dia a dia. Dia a dia. É das 7 da manhã que você acorda até a hora que você vai dormir. O que você vê na televisão, o que você ouve, para o que você olha, para onde os seus pensamentos estão sendo dirigidos, tudo pode te levar mais perto de Deus ou mais longe de Deus. Cuidado. O vírus da iniquidade está escondido. Você pode não perceber aonde ele está. O ego superexaltado. Eu não me submeterei. Não gostam que digam o que eu tenho que fazer. Eu tenho minha própria essência. Eu tenho minha própria identidade, tá? Eu tenho minhas regras, Vanderlei. E também eu não quero um Deus infalível, onipotente, me ditando regras. Meu ego, minhas regras, minha vida. Já estou acabando. Iniquidade. Guarda isso no teu coração. É profunda hostilidade contra a autoridade. Profunda hostilidade contra a autoridade, principalmente contra a autoridade de Deus. Porque Deus pôs autoridade sobre homens na terra em cadeias hierárquicas, vocês sabem. Então, profunda hostilidade contra autoridades, principalmente contra a autoridade de Deus. Não vou me submeter à lei que vai contra o meu soberano eu. O humanismo vai destruir a humanidade. O humanismo vai fazer Jesus voltar mais rápido. O humanismo vai esfriar o amor. Você e eu precisamos buscar todo dia a Deus, para não sermos pegos por esse vírus desgraçado, diabólico, que vem do inferno, chamado humanismo, superego. A ceia é uma maneira que Deus fez. Jesus criou isso. Parece tão simples, para você lembrar o que Ele fez por você, quem Ele é. Não tome indignamente se você não sabe quem Ele é, o que Ele fez. Para mim, indignamente é você não saber o que Ele fez por você. É você não reconhecer.
Eu vou passar um vídeo, irmãos. E depois que acabar esse vídeo, nós vamos tomar a ceia. E entenda que esse culto está encerrado, que você leve essa palavra para o seu coração, para a sua casa, e medite no cenário que está se formando em nossa volta. Eu não queria trazer essa palavra, mas ela falou comigo. O perigo que eu corro todo dia desse vírus me contaminar. Eu corro esse risco. Você corre esse risco. Muitos correm esse risco. Só Deus sabe quem não está correndo esse risco.